Não é o melhor ângulo que a gente tem, tá? Mas eu tô levemente atrasada. E eu queria começar, porque eu estou uma pessoa pensante, apesar de atrasada, eu estou com a cabeça funcionando sempre, né? Só que às vezes ela funciona pra algo bom, às vezes ela funciona pra me deixar só viajando mesmo. No caso, agora, eu tava assim, matutando, tava vendo um vídeo. E aí, meu pensamento se iniciou com na prova de ontem, porque eu fiz uma prova de psicologia cognitivista, certo? Certo. E aí a gente tava identificando as crenças centrais das pessoas lá do caso e caramba, quatro. E aí eu traduzindo o meu pensamento. Eu fiquei assim, pensando como as pessoas elas são diferentes e têm problemas em áreas diferentes da vida. Que assim, nada novo sob o sol. Só que eu fico ao mesmo tempo diante de algumas questões dessa semana também que tiveram, não só comigo, mas com algumas pessoas que eu dialoguei também. E aí eu falei, caramba, é incrível como cada ser humano tem uma questão diferente, mas a gente faz questão de se comparar com um ser humano que não tem as mesmas questões que a gente. Porque assim, a prova me deu pra pensar assim, porque traduzindo de novo, né? Se for falar com a linguagem lá das coisas da prova, é a mesma coisa que não tá falando nada. Que é meio complexo, mas assim, cada pessoa ela tem uma configuração de mente diferente, o que faz a gente pensar em problemáticas diferentes. Não todas as pessoas, cada uma delas, mas existem subgrupos. Por mais que o meu problema não seja o mesmo que o seu, ainda assim existem, a gente se encontra em algum lugar. Então, as pessoas que elas têm um problema específico em tal área da vida, vai existir uma pessoa que tem um problema específico em outra área da vida, mas que pensa da mesma forma que eu, vamos dizer assim. É basicamente assim. Então, por mais que cada ser humano tenha um problema diferente, sim, e um contexto diferente e afins, alguns pensamentos eles se complementam porque a gente tem uma mesma crença central, vamos dizer assim. Por exemplo, eu tenho insegurança com as coisas que eu produzo, por exemplo, por mais que exista uma pessoa que tenha um contexto de vida totalmente diferente do meu, ainda assim essa pessoa vai ter uma insegurança é, baseada em coisas que produz também, por mais que a vida dela seja diferente da minha. Espero que tenha dado pra entender. Basicamente é isso que a gente tava fazendo a prova ontem. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, uma pessoa, por exemplo, que ela. Só um momento que eu vou passar um negócio na cara. Voltando aqui. Isso me levou a pensar que, por mais que a gente teoricamente entenda isso, a gente ainda vê sentido em se comparar com pessoas, mesmo sem saber da realidade delas, certo? Normal, coisa que todo ser humano sofre, todo ser humano tenta colocar na cabeça, todo ser humano não consegue colocar na cabeça e continua se comparando. Até porque, de novo, a gente acaba tendo os pensamentos muito automáticos quanto a isso. E assim, honestamente, aprofundando um pouquinho, mas bem aprofundando rasamente, a gente meio que é incentivado a isso durante a vida, né? O mercado ele funciona com a gente se comparando constantemente, tentando gastar dinheiro para ficar igual a fulano, a ciclano, enfim. E eu acho que é meio difícil de fugir disso, mas o meu ponto é, a gente nunca se compara com uma pessoa que está no mesmo estágio que a gente, tanto de vida quanto de pensamento, até porque como é que a gente vai ter certeza que a pessoa está nesse mesmo estágio que a gente, né? É meio complicado. Então a gente se vê, fala assim, caramba, eu morro de problema com
tal coisa, não consegui um exemplo prático agora. E aí eu vou me comparar com uma pessoa que tem essa tal coisa totalmente construída. Enquanto isso, a pessoa, ela tem uma insegurança com a coisa X, que não é a coisa A que você tem. E aí essa pessoa X se compara com a outra pessoa que tem... E aí eu fico, gente, não que a gente necessariamente precise se comparar com pessoas que estão com problema na mesma área da vida da gente, sabe? Porque essa dinâmica, assim, de comparação, de nenhuma forma, na minha cabeça, é muito positiva, assim, né? A não ser que seja mais no sentido de, eu me inspiro em tal pessoa, mas se comparar mesmo, eu não vejo como uma coisa muito boa. Mas partindo desse princípio, vamos fingir, né, que rola, a gente sempre acaba comparando o que a gente tem problema, com uma pessoa que tem aquilo ali tudo completinho. Mas a gente não banca a outra problemática que a pessoa tem. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho muito problema com minha grama não estar verde o suficiente. E o meu vizinho tem a grama verdíssima. E aí eu falo, caramba, eu queria ter a vida de fulano. E aí, só que eu não sei que o meu vizinho que tem a grama verdíssima, ele tá com a TV quebrada. Sendo que eu amo assistir TV. E aí eu não ia bancar estar na vida de fulano, porque por mais que a minha grama não esteja tão verde quanto a dele, eu quero minha TV. Deu pra entender? Então, assim, se existe uma pessoa com uma problemática X, eu me comparo com aquela pessoa. Total, meu Deus. Essa pessoa é perfeita. Ela tem isso, ela tem a pele incrível que eu amo. Ela tem, sei lá, o corpo que eu quero. Tô falando uma coisa mais visual, né? Sendo que aquela pessoa, a gente não sabe também, né? Mas vamos dizer, aquela pessoa, ela tá totalmente preocupada com a vida, como é, de trabalho, enfim, vida profissional dela. E aí você tá com a sua vida profissional tranquila, mas você quer o corpo daquela pessoa. Tudo bem que A não é igual a B, mas a gente não se compara totalmente, a gente se compara num ponto específico. Sendo que todas as pessoas têm questões com alguma coisa, seja elas quais forem. E a gente ou se compara com uma pessoa que não tá nada no nosso patamar, ou a gente se compara com uma pessoa que a gente não sabe um décimo do que tá acontecendo na vida dela. E se soubesse, não bancava às vezes. Muitas das vezes, se soubesse, não bancava. E aí, assim, falta um tato, tanto pra deixar de se comparar, mas assim, isso aí é um problema a nível maior, né? Porque é quase que automático essa comparação, mas eu acho que vale, mesmo que seja uma coisa automática, essa ideia de se comparar, vale pensar, tipo, caramba, eu sei o que da vida dessa pessoa, assim, pra eu estar me comparando nesse sentido. O que da minha vida que hoje eu gosto, e eu não sei se eu abriria a mão, assim, pra ter essa outra coisa. Porque, fato é, todo mundo tem uma problemática na vida, um problema com alguma coisa, tá tentando resolver alguma coisa, ou ficar bem com alguma coisa, em estágios diferentes da vida, mas todo mundo tem. Em momentos diferentes, mas em lugares diferentes, mas todo mundo tem, fato é esse. Só que a gente esquece. A gente acha que só porque um fulano tem um corpo bonito e o meu problema é com o meu corpo, significa que fulano tem a vida dele toda ganha. Se fulano tem a vida financeira tranquila e o meu problema é financeiro, significa que fulano tem a vida dele ganha. Sendo que o meu problema em outros estágios tem a vida ok nisso, e o fulano não tem, dane-se pra mim, eu quero a vida financeira dele. E não é muito por aí, né, que eu acho que na prática, mesmo se a gente pudesse fazer isso, assim, ter essa coisa, olha, eu troco isso que tu tem super insegurança por tal coisa, tu banca? A maioria da gente ia dizer não, pra ser bem honesto. Assim, a gente ia dizer, véi, tô bem aqui, eu acho que eu vou resolver esses meus probleminhas e tal, porque eu não acho que a gente ia bancar, honestamente. Ou a gente até bancaria, vou falar a verdade, assim, eu acho que a gente até bancaria de algumas outras pessoas e tal, só que não significa que a gente ia se ausentar de problemas, entende? Eu acho que a gente também parte de um princípio de que se tal problema meu for resolvido, eu estaria com a vida ganha. E não significa, provavelmente esse problema estaria resolvido e essa preocupação ia partir para outra. Ela não vai sumir. Eu acho que esse é o meu ponto, assim. Não é nem necessariamente você dizer que, sabe, não vou me comparar mais porque tal problema e tá tudo certo. Não é sobre isso, é só sobre você entender que o problema ele vai existir de qualquer forma e que essa luta constante é meio inútil, sabe? A luta de achar que existe um lugar que não existe problema, existe um lugar que o problema ele vai diminuir. Mas aí às vezes eu acho que essa luta de comparação e não sei o que não vale tanto a pena assim a preocupação. Ela vai existir, mas eu acho melhor a ideia de diminuir ela um pouco, talvez usar a comparação para se inspirar em alguma coisa, entender que a problemática
em outras vidas também há, no sentido de haver problemática em outras vidas também, inclusive as que a gente se compara. Enfim, todo um contexto, né? Essa semana, eu tô muito atrasada. Essa semana eu tava vendo a vida de uma pessoa no meu Instagram, que eu não tenho proximidade alguma. É tipo, sei lá, amigo de um amigo. E aí, por tabela, passou no meu Instagram, tava, tipo, viajando, sei lá, fazendo alguma coisa, assim. E aí eu tava, tipo, caramba, vê só, a pessoa. Eu não me comparei diretamente, mas foi uma comparação indireta. Porque eu pensei assim, caramba, tá massa, né? Eu aqui, tipo assim, na minha. Enfim. E aí, calhou na gente, nesse meu amigo, a gente começar a conversar, e aí ele me falou que essa pessoa estava, assim, na merda, no sentido financeiro, no sentido, como é que fala? No sentido universitário, assim, né, em vários sentidos, assim, na merda, porém estava viajando. E aí eu pensei, tipo, caramba, que bom, né, que eu não tô na merda no sentido financeiro, nem no sentido universitário. Por um segundo eu pensei assim, ih, gente, isso aí não banco não, melhor que esteja viajando eu aqui mesmo, sabe?